Existem dezenas de gurus na internet dizendo que vai ensinar você a ganhar milhões. E realmente, tem alguns até que conseguem fazer com que a pessoa passe do ponto A ao ponto B e atingir alguns objetivos semelhantes. Mas o que eu vou estar passando para vocês não é nada de ficar milionário. O que eu vou estar passando para vocês é o que vocês podem fazer para estar fazendo uma pequena venda. Eu não vou te ensinar a vender milhões, eu vou te ensinar a vender só um pouquinho. A partir do momento que você aprender só esse pouquinho, aí você vai repetir ele de novo, e de novo, e de novo. Qual que é o propósito desse conhecimento que eu vou passar para vocês? É que vocês tenham a capacidade de, num mês, tirar mais de 10 mil reais com 15 clientes. É possível e eu vou fazer vocês atingirem esse objetivo. A, a propósito de tudo isso daí é fazer com que vocês, num passo a passo, consigam descobrir a gigantesca oportunidade que tem nesse mercado de manutenção e atendimento ao cliente. Isso é infindável, não tem fim. Só para você ter uma ideia, você vai descobrir aí a fórmula secreta que eu uso para repetir as vendas que eu faço e pegar a experiência dos 21 anos que eu tenho e passar toda traduzida para vocês. É lógico que é uma coisa que demanda tempo, então o principal objetivo que eu vou estar tendo a princípio é ensinar vocês a vender pouco e vender do modo correto. Fazer a manutenção, a instalação, vocês já tem que ter a prática de fazer instalações. Vocês só vão agregar os modelos que eu uso para poder ter o resultado que eu tenho. Então, 90% aí das ideias provavelmente vocês já têm, mas aqueles 10%, aquele diferencial, igual o Dr. Laí Ribeiro falou uma vez, né, a pequena diferença é que faz a diferença. Por exemplo, numa corrida de cavalos, né, aquele cavalo que chegou e ganhou US$ 1 milhão na corrida de cavalo, muitas vezes ele chegou com um nariz na frente do outro cavalo. E qual que é a diferença? A diferença é pouca, mas o resultado que você vai colher dessa pequena diferença que você vai implementar no seu dia a dia é que vai fazer toda a diferença para que você possa atingir e enxergar que cada vez mais você pode atingir um rendimento melhor. Porque tem muitas pessoas que não fazem igual eu no começo, quando eu comecei, eu trabalhava somente com uma outra marca de motor e eu tinha receio de trabalhar com a marca PPA, porque eu achava muito difícil a tecnologia, mexer com aquele sistema para mim era complicado, era um bicho de sete cabeças, que nem a gente costuma dizer. E quando houve a necessidade de consertar um portão automático num cliente que já tinha um modelo Jetflex instalado, eu realmente não consegui resolver o problema do cliente. Era uma empresa, um contador, um escritório de contabilidade, e eu fui indicado para ele para resolver o problema dele. Estava eu e o Ricardinho. Mexi, e não consegui descobrir o problema porque eu não tinha conhecimento daquela tecnologia, que já era Jetflex. Isso daí há 20 anos atrás. Está indo já para 20 anos. O que eu fiz? Eu retirei aquela máquina, levei até um fornecedor meu e cheguei lá, falei para ele, Wagner, pelo amor de Deus, o que faz para resolver isso daqui? Como que mexe nessa máquina? A máquina, só para você ter ideia, ela nem tinha defeito, ela estava desregulada, desprogramada. Aí ele me ensinou, né? Peguei uma caneta, um papel, anotei tudo que ele estava falando, era uma inversora e triflex, só que o motor na época era de 8 segundos, e aí ele falou, só tinha 4 chavinhas, para você ter uma ideia, de regulagem. Então ele falou, ó, 1.4 é velocidade, desaceleração da rampa de cima, 1.3 desaceleração da rampa de baixo, 4 é velocidade, e assim por diante. Fui anotando tudo, aprendi a mexer naquela máquina, depois cheguei em casa até, fiz o teste para ver se eu passaria, né, no teste ali, programei e tal, fiquei apaixonado pela máquina. Quando eu coloquei na casa do cliente lá, que era um escritório de contabilidade, era uma residência feita de escritório, resolvi o problema, o portão fechou sem pancada nenhuma, uma maravilha. E na época eu era
o motor era o Levante, aquela carcaça antiga ainda, de 8 segundos. Era Jetflex, mas não tinha de 4. Aí deu na minha cabeça de começar a vender esses modelos aí, Jetflex. Só que o preço era quase 3 vezes mais do que o motor que eu estava vendendo, que era velocidade convencional. E eu não estava convencido de que iria acabar vendendo bem. Eu achava, eu tinha dúvida, eu tinha a mentalidade de que era caro, que as pessoas não iam comprar. Então eu tinha receio disso, mas eu falei, gostei da máquina, vou tentar. Peguei, comecei a oferecer. Ao invés de oferecer as máquinas que eu sempre trabalhava no dia a dia, que eu vendia somente os motores de 16 segundos, isso estou falando da data de 2003. Em 2003 eu comecei com a JR Portões e vendi por 3 anos. Nesses 3 anos eu vendi o modelo lento, modelo convencional, 16 segundos. Quando eu me deparei com essa situação aí do Jetflex, comecei de um mês para o outro, eu comecei a pegar e vender esses motores, mesmo acreditando que ia ser mais difícil de vender. Mas me surpreendeu, porque eu comecei a oferecer para as pessoas e as pessoas queriam. Comecei a oferecer e as pessoas queriam. E só para você ter uma ideia, minha esposa ainda colaborou bastante, que ela pegou um vídeo da PPA, é um que tem 3 carros, tem 3 portões e levanta rápido assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, então o primeiro de 4 segundos, o segundo de 8 e o terceiro de 16 segundos. Era uma propaganda que a PPA fez, tem até hoje aí, se você procurar no YouTube. Os 3 abrindo, então um abre 4 segundos, o outro abre em 8, depois o outro devagarzinho abrindo. Minha esposa pegou esse vídeo e fez e colocou num celular meu que não era muito moderno, logo isso em 2006, 2007. Aí eu comecei a usar aquela filmagem e mostrar para cada cliente que eu visitava aquela filmagem dos 3 portões. Aumentou em 65% a 70% a mais de vendas só porque eu estava usando aquela filmagem. E aí eu comecei a criar um método, um jeito diferente de abordar e oferecer para os clientes. A cada cliente que eu visitava, eu mostrava aquela filmagem, que ainda era de 8 segundos, não era nem de 4 segundos, e acabava vendendo mais. Aí me surpreendi, porque de um mês para o outro, o que eu ganhava, isso em 2006, eu tirava 4,5, 4.500, 4.700 reais, no mês seguinte pulou para 9. Por quê? Eu continuei tendo praticamente, basicamente, as mesmas vendas, mas o ganho que eu tinha praticamente dobrou, bem mais que dobrou. Então aí eu comecei a perceber que valia a pena investir meu tempo e a fala, né, trocar a fala de motores lentos para motores, porque às vezes o público seu, ele quer alguma coisa melhor, ele quer alguma coisa mais rápida. Mas se você não mostrar, ele vai achar que aquilo é o máximo. Ele vai achar que aquele concerto que você fez era o melhor que tinha. Mas quando você oferece para as pessoas o melhor que você tem, o melhor que a tecnologia pode oferecer para elas, na casa delas, na segurança da família delas, elas querem. E muitas vezes a gente acha, não vou oferecer porque isso daí é caro, porque não meça o bolso do cliente pelo seu bolso. Se você está passando alguma situação onde você acha caro e acha que não vai vender por causa disso, não pare e pense que o seu cliente vai achar caro. Se tiver realmente uma qualidade assegurada, se tiver realmente dando um retorno para o cliente, ele vai querer o melhor. Por exemplo, você para pensar, quando você chega a realizar o sonho de comprar sua casa, de comprar e ter lá seu portão, o investimento que você vai querer fazer ali é colocar algum equipamento que seja o melhor possível. Existem horas que você não vai colocar o melhor possível, existe. Mas quando você já tiver com a casa que você queira deixar ela em ordem mesmo, você vai querer. Eu normalmente parto para essa decisão. Se a gente vê que já dá para pegar aquele equipamento, qualquer coisa que seja na tua casa, né? Eu me refiro aos motores que os clientes compram da JR Portões, que compra com a gente. A pessoa quer a melhor qualidade, ele quer. Às vezes a gente precisa mostrar para ele que aquele motor, que aquela qualidade é o que ela precisa, é o que vai resolver por muito tempo. É um motor de alta qualidade, de alta durabilidade. Então quando você começa a traduzir isso
para a mente do cliente, consegue fazer ele visualizar do jeito que você está visualizando, o quão bom é ter aquele equipamento, aquela segurança a mais para ele e para a família, aí você acaba fazendo a venda por mostrar para a pessoa que ela está tendo um excelente e o melhor equipamento possível. Então, eu vou estar passando algumas aulas sobre isso daí, né, sobre a gigantesca oportunidade que vocês têm e muitas vezes não está no radar de vocês. Eu vou estar passando a fórmula secreta que eu criei com a experiência de 21 anos fazendo as instalações e manutenções dos motores rápidos. Também eu vou estar passando o passo a passo de como é editado os vídeos que eu posto no canal do Instagram. Eu mesmo posto, eu mesmo filmo, eu cato cenas daquelas cenas que vocês assistem aí no Instagram, eu mesmo capturo e imagino como que eu vou editar. Então eu já, na hora que eu estou gravando, já imagino, eu vou pegar esse pedacinho, aquele pedacinho, não é gravar muitas horas. Tem vezes que eu fico gravando a parte do começo ao fim de uma instalação para depois acelerar a cena e colocar o resultado final. Então, algumas vezes eu faço isso, mas sempre eu procuro capturar pequenas cenas. Por que eu faço isso? Porque a partir do momento que você começa a mostrar para o público, né, em geral, aquele resultado que é o que ele quer, inevitavelmente ele vai te procurar, inevitavelmente você vai ficar lotado de serviço. E muitas vezes os vídeos que eu pego e monto desse nível aí, o que eu faço? Eu pego alguns dos melhores e turbino. O que é turbinar, Ricardo? Turbinar é patrocinar um vídeo e eu demarco do ponto onde eu estou, onde é a minha base, e eu demarco 3 quilômetros, não passo mais que isso. Antes eu colocava 4, 5 quilômetros e ia muito longe os chamados de clientes. Então, como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar sem estresse, sem correria, sem atropelos